Olá pessoal, tudo bem? Você anda sentindo dores pelo corpo? Um dia sente dor no tornozelo, outro dia dor no ombro, outro dia dor nas costas. O que será que está causando essas dores? Será que você tem dor só porque está envelhecendo? Ou será que você está colocando no seu dia a dia alimentos que podem estar te causando essas dores? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você vai saber quais são os 5 alimentos que são mais prejudiciais para a nossa saúde. E também você vai entender por que é tão importante colocar alimentos anti-inflamatórios na sua rotina. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. E aí, você é aquela pessoa que está sempre se queixando de dor, dor em alguma parte do corpo, dor nas costas, dor no ombro, dor no joelho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vejo muitas pessoas no consultório, até pessoas próximas de mim, se queixando sempre de dor no corpo. Dor de cabeça, dor de barriga, dor no joelho, então nem se fala. Será que essas pessoas têm alguma coisa em comum? Um dos motivos das suas dores pode estar relacionada à ingestão de alguns alimentos, que são alimentos inflamatórios para o seu corpo. Esses alimentos podem causar danos no corpo porque sobrecarregam ali o nosso metabolismo. Muitos deles têm substâncias que têm potencial ali de intoxicar, irritar tanto os tecidos ali como os nossos órgãos. Eles acabam degenerando os tecidos do nosso corpo porque fazem ali um estresse oxidativo que a gente fala. Além disso, essas substâncias estimulam a ação dos radicais livres e aí esses radicais danificam ainda mais as nossas células. Isso é uma das principais causas de dor crônica, o efeito inflamatório de uma alimentação ruim, cheia de excesso. Saber o que você deve comer, então, é fundamental para evitar esse tipo de dor. Vamos falar então sobre os 5 alimentos que você deve evitar ou retirar das suas refeições, né? E com isso você vai melhorar a questão de dor no corpo. Vamos lá? Primeiro alimento é o açúcar refinado. Você tem uma ideia da quantidade de açúcar que você come por dia? As pessoas consomem em média cerca de 15 colheres de chá de açúcar refinado todo dia, pessoal. Olha aí, é muito açúcar. Está ficando cada vez mais difícil evitar a adição de açúcar. E por quê? Porque as indústrias de alimento, eles adicionam para melhorar o sabor, né, de tudo quanto é coisa que é embalado. Você tem uma ideia, até o molho de tomate hoje está cheio de açúcar. Uma bolacha de água e sal, por exemplo, está cheio de açúcar, pessoal. Mas aí, nossa, como bolacha é salgada, como é que tem açúcar? Tem açúcar e tem muito açúcar, pessoal. Então lembra, açúcar pode levar a dor crônica, inflamação crônica. Então sabe aquela dor que não passa, né? Pode ser decorrente do açúcar. Então tem o hábito de ler embalagem ali no mercado. Então você vai notar a presença de algum tipo de açúcar naquele alimento. Esse alimento você deve evitar. Então dá uma policiada. Procura comer alimentos menos embalados. Quer fazer um molho de tomate para o macarrão, por exemplo? Pega ali, compra tomate, usa tempero, pimenta, orégano, manjericão, um pouquinho de sal ali até vai ficar muito mais gostoso do que você comprar esse, né, molho de tomate aí já pronto do mercado. Ou então, se for comprar, né, compra pelo menos aqueles que não contêm adição de açúcar, né? Por exemplo, eu achei um lá que era sem açúcar esses dias aí eu comprei. Então fica atento sempre no rótulo, pega o rótulo lá antes de comprar, tá? Segundo alimento. Mas antes, você já está inscrito no canal? Já clicou no sininho para receber todas as notificações? 80% de vocês não estão inscritos, 20% apenas estão inscritos. Então quero que você se inscreva no canal. Isso é informação à saúde, informação gratuita. Tem coisa melhor que isso, pessoal? Mas vamos lá, segundo alimento, são os carboidratos refinados. Então, os carboidratos que passam por muitos processos ali, eles têm menos nutrientes, menos fibras. A maioria das pessoas consomem carboidrato aí dessa maneira. Então, os exemplos mais comuns que estão na mesa da maioria dos brasileiros, né? Os pães, biscoito, cereal açucarado.
A gente sabe que esse tipo de carboidrato ele causa inflamação no corpo e são semelhantes aos alimentos com açúcar refinado mesmo. Então, como eles não têm quase nada de fibra, menos nutrientes, a absorção intestinal ali do alimento ela é muito mais rápida. Depois ali que eles são absorvidos, eles vão para a corrente sanguínea rapidamente e faz ali o pico de açúcar no sangue. O corpo reage de que forma? Tentando colocar essa glicose ali para dentro da célula para tentar abaixar a glicemia. Então o corpo acaba criando uma resposta inflamatória quando essas taxas ali de glicose elas aumentam muito rapidamente. O ideal então é que você substitua esses carboidratos simples por carboidratos integrais, que tem uma absorção mais lenta no intestino e vai ajudar a prevenir esses picos de glicose ali que a gente tem no sangue. Então prefiro usar aveia, farinha integral, quinoa, o arroz integral. Se bem que o arroz integral eu não gosto muito do sabor, mas ele é bom. Vai. Esses alimentos contêm muito mais fibras, nutrientes. Como eles têm mais fibras, eles ajudam até as bactérias boas do intestino, ajudam a equilibrar a nossa flora intestinal e vai ajudar na questão da inflamação. Saber que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então você de Indaiatuba, Itu, Salto, Piracicaba, Jundiaí, Sorocaba, São Paulo, pode vir em consulta presencial comigo aqui na Clínica Iano, tá? Mas vamos lá, terceiro alimento, são os embutidos e as carnes processadas. Quem aí não gosta de um salaminho, né? Até eu gosto de um salaminho também, mas tem que apreciar com moderação. Então, se você está tendo dor pelo corpo inteiro, tem uma dor ali que não passa, você precisa eliminar realmente esse tipo de alimento. As carnes processadas são curadas, muito salgadas, defumadas para preservar ali o alimento e dar mais sabor. Mas elas são muito ricas ali naquelas gorduras saturadas, favorecendo processos inflamatórios ali no nosso corpo. Além do processo inflamatório, o salame, o presunto, até o peito de peru, pessoal, né? Salaminho, carne seca, ele pode ter na sua composição até substâncias ali com um certo potencial de dar câncer. Então, muito cuidado aí, pessoal. Fora a imensa quantidade aí de sal que tem nesses alimentos. Quando eu falo de processo inflamatório, eu estou falando em envelhecimento precoce, né? Não só em mais chance de ter dor, mais chance também você viver cansado, fadigado. Então tudo isso vai contribuir. Mais ainda, esses alimentos aumentam a chance de uma pessoa apresentar aterosclerose, colesterol elevado, hipertensão arterial, diabetes, pior até algumas doenças autoimunes. Então evita ao máximo esse tipo de alimento, tá, pessoal? Mas vamos lá, quarto alimento, os refrigerantes. Ah, doutor, mas eu só tomo Coca Zero. Tá, mas apesar de não ter açúcar ali, ele também causa inflamação. Porque mesmo a Coca Zero tem outras substâncias que são inflamatórias. O refrigerante zero, ele pode causar, por exemplo, um desequilíbrio ali na flora intestinal. A Coca Zero e a Coca normal têm corantes ali que podem prejudicar a tua saúde. Minha dica é, toma refrigerante, mas toma com moderação. No lugar de refrigerante, você vai lá e toma água, toma um suco natural. Me segue no Instagram, que meu Instagram é o dr.iano, porque seguindo meu Instagram você vai estar atento em todas as dicas de saúde do coração, tá bom? Vamos lá, quinto alimento é a bebida alcoólica. Então a maioria de vocês sabe que o álcool ele faz mal para a saúde, mas você sabe o que realmente ele pode causar? Consumo de bebida alcoólica, assim, de uso regular, ele vai aumentar a produção ali de radicais livres, aumenta a inflamação do fígado, do pâncreas, acelera o envelhecimento da nossa pele, irrita o nosso estômago, podendo causar gastrite, pode também enfraquecer o sistema imune, favorecendo as infecções. Por isso evita o uso de bebida alcoólica, pessoal. Apesar de ser vendida e aceita socialmente, a gente sabe, né, que o consumo excessivo, prolongado aí de bebida alcoólica, ele vai trazer danos aí à nossa saúde, inclusive pode causar até dependência, né, dependência alcoólica. Como eu sempre digo, desembale menos, descasque mais, assim você evita todos os produtos pró-inflamatórios que eu te falei. Faça mais uso de substâncias anti-inflamatórias. Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre alimentação que vai ajudar a desinflamar o teu corpo. Então, se fizer isso de uso regular, evitar os alimentos inflamatórios,
e consumir mais alimentos anti-inflamatórios, você com certeza vai melhorar suas dores. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, pessoal. Então, quando você compartilha o vídeo, você pode estar ajudando alguém a melhorar a saúde de alguém. E a minha ideia, como eu digo sempre, é salvar o mundo. E eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.